Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, está no ar o Jairci Carvalho Esporte. Sextou mais cedo, sextou em grande estilo. Vamos bater um papo aqui rápido sobre esse final de ano, futebol brasileiro. Ontem, o CEO do Grêmio, que eu conheço há 20 anos, viajou comigo o mundo inteiro quando eu era CEO da Ambev, Alexandre Leitão, que também foi CEO e presidente aqui do Orlando City, hoje está no Grêmio. Ontem ele deu uma declaração muito forte, um assunto importante, para que os 19 clubes possam se unir, não contra o Flamengo, mas para que possam combater, né, para que nós não possamos virar uma Bundesliga, onde o Bayern de Munique ganha 9 campeonatos em 10. E ele está certo, ele foi muito feliz na sua colocação, é claro, porque ele não culpou o Flamengo, não. Falou, o Flamengo está no lugar dele, fez o que tinha que fazer. Saneou o clube de 2012 a 2019, bandeira de mel, entregou para os caras ganharem. O Flamengo hoje é uma potência que fatura 2 bilhões, né? E o que ele defende, eu defendo há tempos. A divisão igualitária das cotas de TV para que os outros clubes possam, né, fazer pelo menos uma campanha digna. Porque do jeito que está, é o campeonato espanhol, o campeonato alemão. Né? No espanhol ainda tem o Barcelona e Real, no alemão só tem o Bayern de Munique. Ele foi muito feliz na sua colocação. Ano que vem eu vou fazer uma matéria com ele, vou fazer um programa com ele, mas é preciso que os 19 clubes se unam, não contra o Flamengo, mas para tentarem fazer aquilo que o Flamengo está fazendo. Porque o futebol brasileiro é isso, o Flamengo se organizou. E o maior presidente da história do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, disse isso em 2012. Olha, aspas, se deixarem o Flamengo se arrumar, acabou o futebol brasileiro. Só vai dar Flamengo, fecha aspas. O Calil é visionário, né, gente? Há 13 anos ele falou isso. Olha o que está acontecendo aí. O Flamengo ganhando tudo. Eventualmente o Palmeiras, né? São duas equipes bilionárias que faturam bilhões. Então é preciso que a gente tenha uma liga forte, como defendeu ontem o Alexandre Leitão, né? Uma liga forte com os clubes unidos. Eles não conseguem se unir para fazer uma liga. Nilton Miranda, boa tarde, meu amigo. Concordo plenamente com você. Sim, não é nem comigo, é com o Alexandre Leitão. Adriano Oliveira, China Azul te ama, Jairci. Estava sentindo falta, hein? Obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Eu que agradeço a você, Adriana, China Azul, né? E pelo carinho, pela audiência de sempre. Já disse, né? A gente fala de todas as equipes, mas o carro-chefe é o Cruzeiro, assim eu quis, assim, né? A gente faz o programa, mas claro que eu falo dos outros clubes, é importante também. E vamos fazer algumas mudanças para o ano que vem. Né? O nosso diretor, Rodrigo Calvoso, está estudando junto comigo. Vamos que vamos. Mas é fundamental que os clubes entendam a mensagem do CEO do Grêmio. É uma mensagem clara, certa e correta. Né? O Flamengo ganhou tudo esse ano, tudo. A Copa do Brasil, o Vasco ou o Corinthians, um deles vai ganhar. No resto, o Flamengo ganhou tudo. Né? E só não foi campeão do mundo porque nas penalidades foi incompetente. Tinha grande chance de ser bicampeão do mundo. Mas alguém tem dúvida que o Flamengo ano que vem volta a disputar o Mundial, que ele vai ganhar a Libertadores? Porque no momento, na América do Sul, que não é um continente, as pessoas se equivocam. O continente é americano. Não existe continente América do Sul. É um continente americano. Então, no continente americano, hoje o Flamengo domina. E o Luiz Henrique disse, o Flamengo tem condições de jogar em qualquer liga do mundo. Qualquer liga forte do mundo aqui na Europa, principalmente. Então, vejam vocês, a potência que virou o Flamengo é fundamental que os outros 19 clubes reajam, né, para que eles possam, pelo menos, tentar chegar perto do que é o Flamengo hoje. O Pato, o presidente, já disse, vai gastar 1 bilhão em reforços. Vejam vocês, quem tem condição de fazer isso? Né? Giovanni, eu também concordo com você, Jairci. Sim, os clubes precisam se unir. Primeira coisa, formar uma liga. Gente, será que os presidentes de clubes são tão vaidosos que eles não podem sentar a uma mesa e combinar, vamos fazer a Liga Forte, ou a Libra, lá o que seja, o nome não me importa. O importante é que os clubes estejam juntos e unidos. Juntos e unidos. Isso é fundamental. Eles não conseguem formar uma liga. Eles brigam entre eles. Eles não precisam da CBF para organizar campeonato. Eles não precisam da CBF para negociar a cota de TV. Uma liga forte faria isso para todos os clubes. Eu sempre digo, a TV está comprando o campeonato por 5 bi, ok. 2,5 bi divide em partes iguais para os 20 clubes. Aí os outros 2,5 bi
quem é o campeão, quem é o vice, quem vende mais pay-per-view, é outra história. Como funciona na Inglaterra, na Premier League, que hoje é a maior liga do mundo. Então é simples, é só ter vontade. Que a gente vê a presidente do Palmeiras brigando com o presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo brigando com o presidente do Palmeiras. Não dá, cara. Eles têm que pensar nos clubes, se unir. Né? Concordo, Hernani Santos. É isso aí, Hernani. Deixa eu botar na roda o nosso Rodrigão Calvoso, que também tem, né, nosso jornalista e diretor do canal, que também tem uma opinião forte com relação a isso. Tudo bem, Rodrigão? Fala, Jaicy. Fala, galera. Fala, boa tarde para todo mundo. Jaicy, é questão de mentalidade, Jaicy, com toda sinceridade. Esse assunto me mexe muito, sabe por quê, Jaicy? Eu trabalhei com um dos maiores gênios do marketing esportivo, João Henrique Areias. O Areias é fenomenal. Então, fui assessor direto dele por anos e anos, enfim, é o meu mentor profissional, falo para ele. Ele tá meio chateado comigo, tá? Mas ele é o meu mentor e eu não tenho, né? Então, assim, eu trabalhei muito com ele, peguei muita coisa. Ele foi, inclusive, quem criou o calendário, esses pontos corridos. E ele sempre me falou uma coisa, assim, que é o básico do básico. Você pode ter a melhor gestão do mundo do seu clube, mas se você não pensar o campeonato como um produto, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E é isso que o Flamengo, e a crítica que eu faço não é ao Flamengo, pelo amor de Deus. Não, como leitor, ele não criticou o Flamengo, ele falou: o Flamengo está certo, ele está fazendo o papel dele. Não, Jaicy, eu não acho nem que ele está certo, Jaicy. O que eu falo é o seguinte: que eu não estou criticando a instituição Flamengo, estou criticando as pessoas que estão lá. O Landim, ele já tinha um pouco dessa visão. Mas o BAP é 5, 6, 10 vezes mais do que ele. Porque ele vem de um mercado agressivo, onde não basta ele ser o líder de mercado, ele tem que aniquilar os rivais para que ele seja o único no mercado. E ele não entende que futebol é uma coisa diferente. Então eu acho que a visão tem que ser um pouquinho diferente. E Jaicy, eu não estou falando isso de achismo. Eu trouxe dados, Jaicy. Quando você me falou, vamos falar dessa pauta, e eu achei ótima, eu fui buscar dados, Jaicy. Fui buscar dados para ver. A gente esse ano está celebrando que eu peguei os dados da LFU, que são os mais acessíveis, mas a diferença para a Libra é ridícula, é muito pequena. Tá? A LFU esse ano está celebrando que conseguiu vender o Campeonato Brasileiro por 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão de reais por ano, tá? Um pacote aí de 5 anos, então a gente soma isso aí, dá 7 bi e meio, tá? Se a gente botar isso aí em euros, isso dá 1,25 bi de euros. Beleza? Show de bola. Maravilha. Vamos comparar com a realidade da Europa? Já que a gente está falando que o nosso medo, o nosso receio e o caminho que a gente está seguindo é exatamente esse, de se tornar uma Bundesliga, a Liga Alemã vende o pacote dela por 28 bilhões de reais. Isso dá 4,5 bi de euros. Mas, Rodrigo, a economia é outra economia. Tudo bem. Dá para comparar uma economia do Brasil com a economia europeia. Não estou querendo isso, estou querendo ver o disparate. É só isso. A diferença do Brasil em relação à Europa, futebolisticamente, é uma que a gente entende, mas não estou querendo comparar. Mas eu quero, você vai entender onde eu vou chegar. Se a gente se transformar numa Bundesliga, imaginando que o Brasil estivesse na Europa, a gente poderia vender então o nosso campeonato, ao invés de 1,5 bilhões e meio, por 28, que é o que a Bundesliga vendeu. A Bundesliga vende 28 bilhões de reais. Já você sabe quanto é que vale a Premier League? E aí a gente está falando de europeu contra europeu. O sistema Bundesliga, que só tem o Bayern de Munique ganhando tudo, vale 28. A Premier League vale 43 bilhões de reais. Porque lá a libra esterlina é uma das moedas mais valorizadas do mundo, né? Tá bom, mas você bota isso aí em real, um dá 28 bilhões, o outro dá 43, Jaicy. Você acha que o disparate não está gigante? Ou será que não é uma coisa que a gente tem que avaliar? O modelo de gestão que é feito na Alemanha e na Inglaterra são coisas diferentes? Então, assim, a gente tem que parar para entender que campeonato não adianta eu ter o meu time maravilhoso, sensacional. Pô, e se eu fizer a comparação, por exemplo, com a Liga Francesa, que só tem o PSG, é pior ainda. Você quer ver como é que uma simples mudança de mentalidade coloca em outro patamar? A gente está falando do melhor futebol do mundo, que é a Premier League. Vamos para os Estados Unidos. A gente falou que a Premier League vale 6,7 bilhões de libras. 6,7, tá? Que dá em torno de 43 bilhões de reais.
A NBA, você tem noção, gente, de quanto é que vale a transmissão da NBA? A Premier League vale 43. A No NBA, mínimo o dobro, né? a NBA, gente, vale 437 por 10 anos. Nossa Senhora. 43 bilhões por ano? Não, é o pacote, esses pacotes... De reais, né? É, 42 bilhões de Transformando reais. por real, né? Isso. Isso aí geralmente são pacotes de 5 anos, tá? A NBA fez um pacote de 437 por 10 anos, que dá em torno aí de 43 bilhões de reais por ano. Ah, Samuel Venâncio, boa tarde para o senhor. Saiu ontem com troféuzinho e tudo mais, hein? Troféu. Que é isso? Trairagem, gente. Só tem vagabundo aqui, Samuel Venâncio. Não. Me deram o troféu nossa. Cone de Ouro. Pra que eu invento jogar bola, gente? Ó, mas ontem- Meu Deus. Como Ontem- hoje tá na base do Dorflex? Não, tentei. Eu vi que tô você todo estava no destruído. sacrifício, que você foi ontem pro sacrifício. Vi que você estava se arrastando em campo. Sacrifício. Mas aqui, o troféu que você levou foi o troféu Aquela Fala Muito. carrinhada no Rafael Moura, vocês não falam, né? Não, pegaram você, né? Não, eu que dei o carrinho roubando a bola, estilo... Limpo no Trevo, lance. Lucas Não, Romero. aí... Depois eu fui dar uma trombada nele, misericórdia, parece. Ô, Samuca. Bater no muro. Samuca, chegou no intervalo. Eu esqueci que o Rafael Moura, depois que parou, ele virou atleta de beach tênis e de Ironman. Ele tá mais forte ainda. Ele é atleta de Ironman. Aí eu virei e falei assim, ô Rafa, você quer dar uma descansada? Ele falou, você tá de sacanagem comigo. Ô Samuca, o Milton tá insistindo com essa história de um presente no dia 2. Ele tá querendo o Sérgio Ramos, só isso. É. O Samuel Venâncio que falou isso. Não tem nada a ver com isso. Samuel não, tá? falou o quê? É. O Samuel que falou que era o Sérgio Ramos. O Não tem nada a ver quê? com isso, não. Ele falou. Não tem nada a ver com isso. Não, Faz tá? isso não, cara. Bagre. Bagre? Sim. Será pra onde que vai, hein? Não, xerifão, né? Xerifão. Mas não tem absolutamente nada, Tem né? idade E pra ser foi jogador bem da lá América. no México, né? Isso. Jogou aquela Copa do Mundo lá de clube. Tava no Monterrey. Ele deve voltar pra algum clube aí da Europa. O Thiago Silva não tá arrumando alguma coisa lá Tá, também tá já? sim. 40 anos e... Estavam falando que o próprio Real Madrid queria a volta dele. Você acredita nisso, cara? Que loucura isso. É verdade. Ah, mas a zaga do Real aí tem mas espaço pra ele mesmo. Tem, hein? claro. Tô tomando balaio toda vez. É balaio, sacola, pô. Eu não ficaria surpreso, não. Apesar de achar que 39 é muito lá pro futebol do Real Madrid, enfim, dos grandes centros da Europa, né? Agora, o que você acha que é carência no Cruzeiro, ô Samuca? Falando com o Rico aqui agora e dizendo que o Cruzeiro precisa buscar lá um pontinha pra dar a bola pro Caio Jorge, fazer um monte de gol, né? Um garçom pro Caio Jorge. Ô Gilbert, a gente entrevistou um desses analistas aí do futebol esses dias, e ele estava falando alguns pontos bem interessantes. Primeiro, de como gosta de jogar o Tite, e do Cruzeiro em geral. Ele falou assim, o que eu vejo de carência pro Cruzeiro, eu acho que todo mundo concorda, o Cruzeiro ficou com Caio Jorge e Matheus Pereira. Os números se concentraram nesses Só nos dois, né? Quando o Matheus não jogava, o Cruzeiro tinha muita dificuldade. E o Caio Jorge, né? Quando ele não fazia gol, o Cruzeiro também encontrava muita dificuldade. Então, precisa ter mais gente ali para dividir essa responsabilidade, né? Às vezes o Caio não vai fazer, mas outro vai fazer. Então, claro, né? O Cruzeiro trabalha para recuperar aí o Sinisterra, ter o jogador bem. O Arroio, que chegou agora no segundo semestre, mas eu acho que precisa de mais gente realmente para dividir a responsabilidade. Não quero jogar essa responsabilidade no Neisser Vidiarreal, que é muito novo ainda, tem potencial, mas ainda precisa ser testado aí no futebol profissional, né? Se destacou até hoje em categoria sub-20. Então vamos ver. E um outro ponto que ele falou, que o Tite gosta de trabalhar muito, por exemplo, com um jogador com característica de meia, mas que pode jogar ali como um ponta, né? Aí ele citou, na época do Corinthians, lá atrás, o Jadson, nos tempos de Flamengo, o Gerson, mas aí é jogador que custaria muita grana, né? Dificilmente vai voltar ao futebol brasileiro, mas que o Tite gosta de trabalhar com esse jogador. E no meio campo, sempre tem um para fazer, por exemplo, no Corinthians, Renato Augusto, né? Na seleção, ele citou alguns exemplos, o próprio Lucas Paquetá,
É um jogador ali que participa de todas as ações do time praticamente, né? Renato Augusto no Corinthians construía lá atrás, mas chegava também à área. Então, aí ele até citou que ele acha que o Matheus Henrique pode fazer essa função com o Tite. Vamos ver, tem muita coisa ainda pra gente aprender aí sobre o que o Tite pode trazer aí pro Cruzeiro, né? O Iguinho falou que, se quiser, ele te passa umas ideias. É verdade, o Tite tem boas lembranças dele no Galo que ele pode Não, levar aí pro não, né, Cruzeiro. velho? Ele pode levar pro Cruzeiro, pode. De lá pra cá já... Boas lembranças, hein? Não, aí boas não, pro né? Cruzeiro. Aí, torcedor? Boas lembranças que ele pode levar pro Cruzeiro, entendeu? É verdade. Entendi. Ô, Samuca, passa bem, tenha um ótimo final de semana. Não vou nem contar aqui no ar, Ah. porque eu sei que a Bárbara tá ouvindo, na mesa que você estava sentado ontem depois da resenha, não, tá? Ai, ai, ai. Que isso, hein, Fiquei em pé o Samuel? tempo inteiro. Tava eu, Samuel e o Clodô marcando o garçom com o churrasco. Mas eu e o Tão também fizemos isso. Nós Depois fizemos, o exatamente. cara convidou a gente pra sentar na mesa lá, mas tava bom, tava um ranguinho bom, viu? Não, aqui eu tava mal posicionado. Aí o Adroaldo falou assim: o esquema é ali. Aí passei bem. E cola mais, Cruzeiro? Queria falar sobre Pedro Becão. Já ouviu falar? Pedrão? Pedro Becão, é zagueiro de 29 anos de idade, formado no Bahia. Ele sai muito cedo do Brasil. Jogou por 3 temporadas no Udinese e foi, algum tempo atrás, a venda mais cara do futebol turco por um zagueiro. Ele pertence ao Fenerbahçe e foi sugerido ao Cruzeiro. Aqui que vem a informação importante e exclusiva. O Cruzeiro ainda não tem uma definição sobre o que fazer com o Becão, mas é um dos nomes que estão sendo analisados. O Cruzeiro busca um defensor e pode pintar aí uma oportunidade. O problema é que, como eu contei, ele foi comprado pelo Fenerbahçe por 9 milhões de euros. Jogava com alguma frequência com o Mourinho foi embora e deu lugar ao Tedesco, que deixou de utilizá-lo. Hoje a maior possibilidade é de o Becão voltar ao futebol italiano. O Torino é um dos principais interessados, mas é mais um nome aí na mira do Cruzeiro entre as possibilidades para o sistema defensivo de olho em 2026. Ai, precisa de zagueiro? Precisa de zagueiro. Rodrigo Becão, tá? Rodrigo Becão. Rodrigo. Zagueiro Você formado falou que tinha falado Pedro. Pedro Becão, não esqueçam Pedro Becão. Rodrigo Becão. É porque Pedro é um nome forte no Cruzeiro. Qualquer Pedro, entendeu? Mas é Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos de idade. Rodrigo, ô Gris, se o Cruzeiro precisa ir ao mercado por zagueiro, tendo o Vidalba só voltando em março, Jonathan Jesus, o futebol russo com interessado? Eu acho que o Cruzeiro só justifica buscar um zagueiro se vender o Jonathan Jesus. Sem vender o Jonathan Jesus... Fabrício, Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus? Isso, e aí você compõe um quinto com um garoto, né? Coloca um garoto da base... acho que é o melhor caminho, porque assim, se você contrata um zagueiro, por exemplo, você vai lá na Turquia buscar o Rodrigo Becão, o Jonathan Jesus e o João Marcelo vão ter dificuldade para jogar, né? E aí você acaba desperdiçando, por exemplo, o Jonathan, que é um jogador que o mercado está de olho, que é muito jovem, que quando o Cruzeiro precisou deu boas respostas, você acaba fazendo ele jogar menos. Enfim, eu acho que para o Cruzeiro só justifica trazer um zagueiro se for para vender o Jonathan Jesus. Ou então vai trazer um zagueiro para elevar muito nível, né? Vamos trazer um zagueiro e tirar o Vidalba do time. Para fazer uma dupla com o Fabrício Bruno, por exemplo. Se falou na possibilidade do Nino voltar ao Brasil e tudo. Acho o Nino um zagueiro muito melhor do que todos que o Cruzeiro tem. Tirando o Fabrício Bruno. Que pausa dramática. Aí se justifica. Mas não acho que seja o caso do Rodrigo. E esse discurso demorou, hein, CJ? O torcedor cruzeirense demorou a entender que o Vidalba era o zagueiro titular e capaz de ser o defensor do Cruzeiro. Muito tempo tem que trazer um zagueiro. Não, um para jogar com o Fabrício Bruno. Precisa trazer alguém para ser a dupla do Fabrício Bruno. Agora eu acho que esse discurso... Acho ainda, tá? Que esse discurso melhorou, porque o que o Vidalba fez, eu acho que ele fez um segundo semestre de altíssimo... Como o time todo do Cruzeiro, né? De altíssimo nível, e eu concordo plenamente com o Gris. Tem que ser alguém muito acima para você pensar em trazer. Trazer por trazer não faz nenhum sentido. E os dois quase não se machucam, né? Os dois estão sempre à disposição, né? Uma dupla de zaga, até corroborando com o que o Gris está falando. Para trazer, tem que trazer alguém, de fato, muito fora da curva, porque você tem dois caras que não dão muita oportunidade, né? O Jonathan Jesus conseguiu jogar pouco, exatamente por conta dessa dupla que se firmou e é extremamente eficaz. Ô, Rica, eu quero fazer uma pergunta para você, seja direto, honesto com os nossos amigos aqui cruzeirenses da bancada. O dia 2 de janeiro, o Cruzeiro completa mais um ano de vida, de uma história gloriosa. E o Guilherme Melo, nosso querido Milton, quer muito um presente, que o Cruzeiro dê ao seu torcedor um presente. E vem falando já há algumas horas aqui nos corredores da emissora que Sérgio Ramos, o zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, ex-Sevilha, Paris Saint-Germain,
Monterrey do México mais recentemente, seria uma bela contratação, um presente para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir atrás de zagueiros nessa janela. E vamos nos lembrar, Thiago Silva voltou ao Fluminense com 40 anos, né? Hoje tem 41, jogou muita bola ainda no Fluminense. Você acha uma boa? Sérgio Ramos, né? Não precisa dar muitas explicações, né, sobre Sérgio Ramos, todo mundo conhece, campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, campeão de edições da Euro, campeão com o Real Madrid. Eu não vou nem contar quantos, né, porque o Real é o Real, né, não é qualquer time, é o Real Madrid, né. Real é um São Paulo que habla. É isso aí. E aí, Rica, você apoiaria esse movimento do Milton por um Cruzeiro com esse zagueirinho aí de quinta categoria, o Sérgio Ramos? Eu vou te falar, cara, eu não acho que a zaga do Cruzeiro é um problema. Eu iria atrás de um atacante de beirada aí de altíssimo nível. Eu prefiro buscar um craque no ataque do que um zagueiro mais velho aí. Nossa, já tem o Vila Real. Nossa, já tem o Vila velho. Real e o Arroio. Acabou com os sonhos do Milton. Você destruiu o final de semana dele, mano. Não, ele é bom, ele é muito bom, mas é porque eu acho que a urgência é outra. Eu preferia alguém para dar bola pro Caio Jorge do que um zagueiro. Mas eu busquei na inteligência artificial, ela me respondeu isso. Então... não, então tá. Exatamente. Não, com os seus filtros, né? A inteligência artificial, e foi lá. Inteligência artificial. Se eu fosse contratar um zagueiro espanhol, um zagueiro que já jogou no Real Madrid... que tá no Monte Rei. Que tá no Monte Rei. Qual zagueiro eu poderia contratar? Aí é fácil, né, velho? Ele perguntou assim, qual zagueiro que não teria condições de combater o gol ridículo que o Igor fez ontem? Se apareceu o Sérgio Ramos com 80 anos, aí ele botou. Aliás, assim, precisa falar sobre o Igor, né? Isso é recurso, Rica. Ele trombou na bola. Ano que vem é o seguinte, ano que vem eu vou fazer um time, amigos do Rica contra amigos do Jorge Nicola. E aí eu quero ver quem vai ganhar, tá? Queria ver fazer meus amigos contra de um outro aí, certo jornalista aí. Aí é igual Não, os amigos do Posta Bosta não tem... Eu não tenho amigos, não. Ia ser um WO da porra. Não, o Posta Bosta não ia dar gente suficiente não, viu, Rica? Ô, Rica, nessas suas andanças, eu sei que você ainda deve passar na Itália e tal, Copa do Mundo, dá uma moral pra turma lá. Traz um boné desse massa da Ferrari pra mim ano que vem, quando você vier aqui jogar bola com a gente. Por favor, custa nada, eu faço o Pix pra você, embora você não precise. Mendicância no programa. Nossa senhora. Não, eu quero original, vou levar o boné da Ferrari pra você, desde que você se comprometa a torcer para a Ferrari pro resto da sua vida e não apenas para usá-lo como uma brincadeira. Sempre. Comprometido. Pronto. Sempre. Isso aqui é a religião, né, irmão? Isso aqui é um negócio pra levar a sério. Isso aqui não é um negócio pra, né? Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no Assistindo Azul Raiz, trazendo informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!